Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as matrizes, em especial aí a turma do EJA, né? EJA do ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre as matrizes, tá bom? Então me acompanhe comigo até o final desse vídeo e vamos ver se a gente consegue passar algumas informações para vocês, né? Bom, primeiramente nós temos que falar um pouquinho sobre o conceito, né? O conceito de matriz. Então vamos conceituar aqui, ó, entender o que é uma matriz. Bom, primeiro a escrita da matriz, ela é sempre nesse modelo aqui, ó, M por N. Aqui M vai representar as linhas e o N vai representar as colunas da matriz. Então, já podemos aqui conceituar, definir que toda matriz é um conjunto numérico organizado em M linhas por N colunas. E o estudo dessas M linhas por N colunas, a relação que elas têm entre si, e pela posição de cada valor, é o que a gente vai ver nas matrizes. Hoje a gente vai falar de adição e subtração de matrizes e a escrita delas. Então aqui nós chamamos isso aqui de matriz genérica. Por que matriz genérica? A matriz genérica é aquela matriz que ela é uma forma geral de escrita, genérica de escrita, geral. Aqui a gente não está falando de valores, sim de posição dos termos. Então acompanhe comigo aqui, ó. Nós temos uma matriz, ela é escrita no formato AIJ. Lembrando que o I está tratando aqui da M, quantidade de linhas, então I é a mesma coisa que M, o nosso conceito aqui de linhas, né? E J são as colunas, então a gente vai chamar de N. Então nessa matriz genérica que nós temos aqui no exemplo, nós temos aqui, ó, o A representa um termo qualquer, um número que vai ser substituído depois. A posição desse número, onde que ele se localiza na matriz? 1 e 1, 1,1, ou simplesmente A11, A11, né? Poderíamos dizer assim. Então nós temos aqui o termo A na primeira posição, na primeira linha e na primeira coluna. Um outro termo A, agora ele se localiza nessa posição aqui. Ele ainda está na primeira linha, porque a primeira linha é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a primeira linha que nós temos na matriz. Essa primeira linha contém esse termo A1 e 1, contém esse termo A12, contém esse termo aqui A13, isso dá sequência, né? Até chegar um elemento de qualquer posição, mas ele está na primeira linha e N colunas. Então, por isso que a representação é A e N. Então, voltando aqui, nós temos esse termo, está na primeira linha e na segunda coluna. As colunas são de assim, ó, são verticais. Este termo aqui já está na primeira linha e na terceira coluna. A coluna, né, a gente pode contar aqui, ó, da esquerda para a direita, primeira coluna, segunda coluna aqui, terceira coluna. Vou deixar riscado aqui, ó. Essa aqui é a primeira coluna. Aqui nós temos a segunda coluna. E aqui nós temos a terceira coluna. Bom,
Então, este elemento A13, A13, é porque ele está na primeira linha e na terceira coluna. Ó, primeira, segunda, terceira coluna. Por isso a escrita dele é A13. Até chegar o N aqui. Por que N? Porque como aqui tem reticência, significa que aqui a gente pode ter várias colunas, né? Podemos ter a quarta, quinta, sexta, sétima, 11ª, 20ª. Quanto maior for a matriz, maior vai ser o N aqui, que é a quantidade de colunas que essa matriz vai ter. Se nós pegarmos nessa segunda linha, nós temos aqui A21. Por quê? Porque agora mudou de linha. Nós não estamos mais na primeira linha, já estamos na segunda linha. Ó, segunda linha. E o que tem na segunda linha? Tem esse termo aqui, que está na segunda linha, por isso 2 aqui, ó, e 1. Por que 1? Porque ele está na primeira coluna. Então eu leio A, 2, 1. É um elemento qualquer que esteja na segunda linha e primeira coluna. Aí nós temos o A22, ou seja, um termo A que está na segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna, e assim por diante. Pode ter a quarta, quinta, sexta, sétima, mas aqui ele continua na segunda linha. Só vai mudar aqui o N, porque vai depender da quantidade de colunas que está para o lado direito aqui. Reticência, por que reticência? Porque essa matriz pode ter várias linhas. Eu tenho aqui a primeira, eu tenho aqui a segunda, pode ter terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então aqui eu escrevo M. Por que M? Porque nós não sabemos a quantidade de linhas. Então eu digo M linhas, primeira coluna, porque este elemento está na primeira coluna. E assim por diante, né? M2, AM3, AMN. É importante que a gente escreva uma matriz genérica para cada situação. Bom, mas vamos dar uma sequência aqui. Vamos falar agora de adição e subtração de matrizes. A adição e a subtração de matrizes consiste em realizar uma operação de adição ou de subtração entre duas matrizes de mesma ordem. Isso aqui é muito importante você ficar atento, tá? O que é a ordem? A ordem é o tamanho da matriz, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, se está dizendo que para mim somar, para fazer uma adição ou uma subtração, eu preciso de ter matrizes de mesma ordem, elas têm que ter, por exemplo, tamanho 2 por 2, duas linhas e duas colunas, ou tamanho 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas, ou a ordem 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas, e assim por diante. Poderia ser 5 por 5, 6 por 6, né? Não é tão comum a gente ver matrizes grandes quando a gente está operando com adição. Geralmente são essas três ordens aqui. Ó. Para que isso seja possível, quando eu me refiro a essa parte da leitura aqui, ó, eu estou falando da adição e da subtração, tá? Para que isso seja possível, as matrizes a serem realizadas, tais operações devem ter os mesmos números de linhas e colunas. Portanto, a adição e subtração de matrizes é feita termo a termo correspondente. Como assim? Termo a termo significa pegar o primeiro termo de uma matriz e fazer a operação com o primeiro termo da outra matriz. O segundo termo da primeira matriz com o segundo termo da outra matriz. E assim sucessivamente. Aqui nós temos um exemplo prático, né? Nós vamos resolver ele já.
porque ele faz parte aí do banco de questões das atividades aí da turma do EJA, do ensino médio. Bom, então vamos ver aqui. Ó. Nós temos uma matriz A e uma matriz B e uma operação de adição entre elas. Primeiro a gente vai fazer a leitura da matriz para depois a gente ler a atividade e responder. Você sabia que na informática temos os exemplos clássicos de matrizes em programas onde elas aparecem no auxílio dos cálculos matemáticos, editores de imagem e até do próprio teclado, onde sua configuração é realizada por um sistema de matrizes? Então, a matriz ela é um conteúdo matemático bastante importante, né, na economia, na engenharia e na informática também. Hoje nós temos... Poderia citar aí para vocês a tela do celular, a tela do televisor, do computador. Como que está a tela, como que está a imagem de uma TV hoje, do século 21, comparando com a imagem de 15, 20 anos atrás, ou até mais? Como que está a imagem numa fotografia, numa filmagem de um aparelho de celular, que todos têm um, comparado com um aparelho de 10 anos atrás? Percebeu que houve uma evolução muito grande? Essa evolução, ela se dá por um conhecimento de matrizes. Quanto maior for o número de pixels, que é um termo aí que é utilizado na informática, né? Melhor é a qualidade. Estou citando um exemplo. Vamos supor na engenharia. Na engenharia, o engenheiro ele precisa calcular a quantidade de massa, de ferro, a área, e as matrizes contribuem para isso. Na economia, né, leitura de gráfico, de tabelas, também a matriz ela é muito fundamental, muito importante. Com base nestas informações, uma empresa de computação gráfica que trabalha na edição de imagens dos personagens de Guerra nas Estrelas utiliza da somatória. O que é a somatória? É a adição, né? Então ela utiliza da adição de duas matrizes, A mais B, representadas na figura acima, que é essa figura aqui que nós vamos falar sobre ela ainda. O objetivo é obter uma boa qualidade gráfica. O resultado dessa somatória corresponde a... Então nós vamos agora calcular essa primeira atividade. Encontrar o resultado dessa soma na sequência. Antes, só vamos fazer uma leitura aqui. A matriz A, ela tem na primeira linha os termos 9, 7 e 4, ou seja, A1 e 1, A1 e 2, porque está na primeira linha, segunda coluna, A1 e 3, aquilo que nós vimos lá na matriz genérica. Temos aí na segunda linha 5, 6 e 3, então nós temos uma matriz. Qual que é a ordem dela? 2 por 3. Por que eu leio assim? Porque primeiro eu tenho que falar a quantidade de linhas, e ela tem duas linhas, ó, essa linha de cima e essa outra aqui. E ela tem 3 colunas. Essa daqui é uma coluna, aqui o 7 e o 6 é a outra coluna, e o 4 e o 3 é a outra coluna. Então eu leio matriz A, esse aqui é o nome da matriz, 2 por 3, é a ordem da matriz. Mais, que ela está somando com a matriz B. Quem é a matriz B? É o nome da outra matriz. E essa matriz, ela também tem duas linhas. E também tem 3 colunas, como eu estou demonstrando aqui para vocês. Então a ordem dela também é 2 por 3.
Aliás, a gente viu anteriormente que para mim conseguir fazer uma soma de matrizes é importantíssimo que eu observe a ordem da matriz. Essa ordem 2 por 3, aqui tem que ser igual. Tá? Se eu tivesse aqui 3 por 2, não teria como somar. Por que não? Porque na soma de matrizes, a gente tem que somar de forma que termo a termo. Como assim? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, se ela tem ordens diferentes, não tem como somar termo a termo. Então, vamos aqui para o cálculo da matriz. Ó, o resultado da soma. Nós vamos aqui, vou fazer aqui no rascunho, tá? Fazendo no mouse aqui, fica um pouquinho difícil. Mas eu vou pegar lá o primeiro termo da primeira matriz, que é o 9, e vou somar com o primeiro termo da segunda matriz, que é o 8. Vou escrever o segundo termo da primeira matriz, 7, mais o segundo termo da segunda matriz, 10. Vou pular mais um espacinho, escrever agora o terceiro termo da primeira matriz, 4, mais o terceiro termo da segunda matriz. Geralmente a gente representa a matriz com parênteses ou colchetes, tá? Na segunda linha, eu vou pegar o primeiro termo da primeira matriz aqui, da segunda linha, com o primeiro termo também da outra matriz, só que da segunda linha. Então, tipo A21, A21. Aqui na segunda linha, eu tenho que pegar o segundo termo da segunda linha, 6, e da outra matriz é o 4. Eu vou escrever a outra matriz aqui. Ó, primeira matriz é 9, 7, 4. Segunda linha, 5, 6 e 3. E a matriz B, escrever aqui também. Na matriz B a gente tem 8, 10 e 6. Na segunda linha nós temos 5, 4 e 1. É que ficou no outro slide, né? Bom, e para finalizar, eu pego agora o terceiro termo, que é esse 3 aqui. Terceiro termo mais o terceiro termo. Então, aí eu vou escrever eles juntos aqui, ó. 3 mais 1. Aí agora a gente vai encontrar o resultado. Então, vou fazer isso aqui. E aí, ó, fica fácil, né? Porque agora eu tenho 9 mais 8. Um cálculo simples aí. 17. 7 mais 10. 17. 4 mais 6 dá 10. 5 mais 5, 10 também. 6 mais 4, 10 também. E 3 mais 1, 4. Então, o resultado, conforme a atividade número 1 estava pedindo, é 17, 17, 10, 10, 10 e 4. Lá tem as alternativas, né? Pode conferir lá, é a alternativa letra A. Alternativa correta. Ok? Essa é uma soma de matrizes. Dando sequência, nós temos aqui
uma informação primeiro, né, sobre o kefir. Kefir é um alimento vivo. Trata-se de uma bebida fermentada, rica nutricionalmente e com muitos probióticos. A palavra kefir vem do termo turco, né? Keyf, que significa sentir-se bem, bem-estar. Então é um alimento que originalmente ele faz a pessoa sentir-se bem, né? Causa um bem-estar. Os grãos de kefir de leite constituem um conjunto de micro-organismos compostos por bactérias e leveduras que contêm muitas vitaminas, minerais, aminoácidos e enzimas como cálcio, fósforo, magnésio, triptofano e as vitaminas A, B2, B12, vitamina D e vitamina K. Bom, dispondo, o que é dispor? Dispor é organizar. Então, dispondo as enzimas e vitaminas. Enzimas são essas aqui, ó. Cálcio, fósforo, deixa eu apagar aqui. Enzimas, mais uma vez, que são enzimas? São cálcio, fósforo, magnésio e triptofano. Vamos ler novamente. Dispondo ou seja, organizando as enzimas, que é o cálcio, fósforo, magnésio e triptofano, e as vitaminas A, B2, B12, D e K. Se a gente organizar essas vitaminas aí e aquelas enzimas, como matriz A igual a matriz B, ou seja, se ela é igual, ela tem que ter a mesma ordem, o mesmo tamanho. Sabendo ainda que a matriz A é igual. Aí ele deu aqui a atividade número 2, ele deu aqui o valor da matriz A. Quem é a matriz A? Já está organizado entre colchete aqui, ó, pode analisar comigo. Quem é a vitamina não, desculpa. Quem é a matriz A? Cálcio, fósforo, magnésio, triptofano, certo? O que ele fez? Ele dispôs, ele organizou. A atividade já trouxe organizada para você. E a matriz B também já está organizada entre as vitaminas A, B2, B12 e vitamina D. Seria possível dizer que, veja bem, vamos analisar aqui com cuidado. Cálcio faz parte da matriz A. Fósforo também, magnésio e triptofano. Cálcio é o elemento A11, primeira linha, primeira coluna. Fósforo é o elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Magnésio A13, porque está na terceira coluna, e triptofano A14. Aí nós temos as vitaminas. Vitamina A, B2, B12 e vitamina D. Seria possível dizer, então, que agora a gente tem que fazer a leitura das alternativas que temos aqui para ver qual das alternativas está correta. Então, aqui é por eliminação. Você tem que ler uma por uma e analisar cada situação. Vamos para a letra A. A enzima de cálcio presente na matriz A não está na mesma posição que a vitamina B2 presente na matriz B. Bom, aqui então nós temos que fazer uma comparação. Está dizendo que
o cálcio, que está lá na matriz A, ele não está na mesma posição, aliás, desculpa, está na mesma posição que B2 da matriz B. Volta um pouquinho e olha lá na atividade onde que tem, qual é a posição, qual é a ordem de cálcio e B2. Cálcio é o primeiro elemento da matriz A. É o primeiro elemento. Será que lá na matriz B, o primeiro elemento é a vitamina B2? Não é. O primeiro elemento é a vitamina A. Então está dizendo aqui que ele está na mesma posição. E não está, porque o B2 está aqui, ó, na segunda posição. É só olhar na matriz que você vai identificar isso. Deixa eu escrever ela aqui. Vou abreviar, tá? Então nós temos fósforo, magnésio, só estou abreviando, e triptofano. Aí na segunda matriz, a matriz B, temos BA, B2, B12 e vitamina D. Agora fica mais fácil para a gente comparar, né? Então não é a letra A. A gente pode determinar aqui que não é essa. Letra B. A enzima de fósforo presente na matriz A não está na mesma posição, ó, não está na mesma posição que a vitamina B2 presente na matriz B. Vamos comparar aqui em cima. Fósforo, qual que é a posição dela? A, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Vitamina B2, conforme está dizendo aqui, A, 1, 2. Está na mesma posição. Ó. Tá facinho de comparar essa, né? Está na mesma posição. Se está na mesma posição, então não pode ser a letra B, porque está dizendo que não está. E ela está na mesma posição. Analisando a letra C, diz que a enzima de magnésio, vamos analisar aqui, ó, o magnésio está bem aqui, na terceira posição, não está na mesma posição que a vitamina D. Bom, magnésio está aqui, na terceira posição da primeira matriz, e a vitamina D está na quarta posição da segunda matriz. Então está falando que não está na mesma posição e realmente não está. Então a alternativa certa é a letra C. Se a gente lê a letra D, que a gente já mata a charada, né? A enzima de triptofano é o último aqui, não está na mesma posição que a vitamina D. Triptofano está na mesma posição que a vitamina D. Então, essa letra D está errado, né? Só a letra C que é a vitamina certa. Antes eu circulei aqui embaixo, né? Na verdade é aqui, ó. Letra C, a enzima de magnésio está na mesma posição que a vitamina B12. Ó, magnésio e B12 está na mesma posição, então por isso que a letra C é verdadeira. E para finalizar, nós temos essa atividade também. Supondo que uma das maiores fabricantes de medicamentos genéricos similares do nosso país tenha uma grande encomenda para ser entregue nos próximos dias. Para garantir que os remédios cheguem perfeito às farmácias, é preciso seguir rígidos padrões de qualidade e contar com o auxílio da ciência e da tecnologia. Para isso, foi necessário que
em uma de suas etapas de produção, efetuassem os cálculos abaixo em função das seguintes matrizes. Bom, aqui nós só temos um texto informativo na questão e o que interessa é aqui, ó. Então, nós temos aqui a matriz X, 10, 20, 15, 12, 18, 14, 9, 5 e 6. Ela é 3 por 3. Temos a matriz Y, também é 3 por 3. E temos a matriz Z, que está desse lado aqui, também 3 por 3. Repara que a ordem delas é a mesma. Então, se a ordem é a mesma, eu posso somar as matrizes ou subtrair. E a atividade está pedindo para a gente somar, na letra A, somar a matriz X com a matriz Y. Na letra B, subtrair a matriz X com a matriz Y. E na letra C, somar as três juntas. Então, vamos aqui para a nossa letra A, somar aí as matrizes. Bom, resolvendo então a letra A dessa atividade 3, que é somar a matriz X com a matriz Y. Quem são os elementos da matriz X e da matriz Y? O primeiro elemento da matriz X é 10. Então, a gente tem que somar o 10 com o primeiro elemento do Y, que é 17. Depois você vai pegar o segundo elemento, 20, com o segundo elemento da outra matriz, 28. Por último, você pega o último elemento da matriz X, também com o último elemento ali da matriz Y. Tudo isso na primeira linha, né? Na segunda linha, nós vamos pegar posição com posição. Então, a gente tem 12 na matriz X, mais o 15 da matriz Y. Depois nós temos 18 da matriz X. Na mesma posição do 18, tem o 18 também da matriz Y. E na segunda linha ainda, nós temos o 14 da matriz X e 14 também na matriz Y. Na terceira linha, nós temos o 9 na matriz X, mais 18. Depois a gente pega 5 mais 5, que estão na mesma posição, e 6 mais 9. Então aí perceba que aqui é só um cálculo numérico, né? 10 mais 17 vai dar 27. 20 mais 28 dá 48. 15 mais 31 dá 46. 12 mais 15 dá 27. 18 mais 18 dá 36. 14 mais 14 vai dar 28. 9 com 18 são 27 também. 5 mais 5, 10. E 6 mais 9, 15. Essa é a letra A da atividade 3. Na letra B, você vai pegar os mesmos termos da matriz X, só que agora menos a matriz Y. Esse menos aqui, a gente tem uma regrinha para fazer.
senão não dá certo, tá? Porque esse menos, ele vai cair em todos os elementos da matriz Y. Ou seja, o que a gente faz? A gente pega a matriz Y, só a matriz Y, que é a segunda, tá? E inverte, ó, inverter os sinais que estão lá dentro. Como a matriz Y é tudo positivo, todos os elementos que estão lá dentro é positivo, vai ficar tudo negativo. A matriz Y, só vou pegar a matriz Y aqui, tá? É 17, 28, 36, 15, 18 e 14. E na outra linha tem 18, 5 e 9. Então o que a gente faz? Como está subtraindo, só colocar um sinal de menos aqui para fazer a conta. É claro que você pode deixar o sinal de menos lá fora, mas se deixar aqui dentro, corre menos risco de se atrapalhar. Então agora nós vamos pegar o primeiro elemento da matriz X, né? Com esses elementos aqui, ó. Então quem é o primeiro elemento da matriz X? É o 10. Então eu vou ter 10 menos o 17. Aqui, ó. 10 menos 17. Depois, pulo um espacinho para fazer o segundo elemento agora. O segundo elemento é o 20. Pega 20 menos 28. E pula mais um espacinho, pega o terceiro elemento, que é o 15. O 15 vai ser com o menos 36. Na segunda linha nós vamos ter 12, que é o primeiro elemento lá da segunda linha da matriz X, menos o primeiro elemento da segunda linha da Y, que é o 15. Depois vai ficar 18 menos 18 e 14 menos 14. Na outra linha nós vamos ter 9, que é da matriz X, menos esse daqui, que é o 18. Depois a gente vai ter 5 menos 5 e 6 menos 9, que é esse 9 aqui. Vou colocar o resultado. 10 menos 17. Já sabe que agora que, como a gente já viu sobre números inteiros, né? O 10, quando não tem sinal, ele é um número positivo, né? Não precisa colocar o sinal de mais, mas a gente sabe que ele é um número positivo. Quando a gente tem essa situação aqui, nós temos dois sinais diferentes. Vamos recapitular a regra. Qual é a regra para dois sinais diferentes? A regra é diminuir o valor e conservar o sinal do maior módulo, o sinal do maior número que aparece aí. Então nós vamos diminuir. 17 tira 10. Vai ficar 7. Só que eu vou conservar o sinal do maior módulo, maior número que aparece para vocês aí, que é o menos. Ou seja, é só pensar no seguinte, ó. Sinal de mais é o que eu tenho, sinal de menos é o que eu devo. Então, se eu tenho 10 e estou devendo 17, eu vou ficar devendo 7. Depois eu tenho 20 e menos 28. Bom, se eu tenho 20, mas eu estou devendo 28, eu ainda vou ficar devendo 8. Se eu tenho 15, porém eu devo 36, eu vou ficar devendo 21. Na outra linha, 12 menos 15, eu tenho 12, mas eu estou devendo 15. Então eu vou ficar devendo 3.
18 menos 18, ó, sinais iguais, tá? Nada. 14 menos 14 também dá nada. 9 menos 18, tenho 9, estou devendo 18, ainda vou ficar devendo 9. Quando eu falo dever, é sinal de menos. 5 menos 5, 0. 6 menos 9, ainda fica devendo 3. Então essa é a letra B da atividade 3. E na letra C você vai somar x mais y mais z. Bom, isso eu vou fazer um pouco mais direto aqui, tá? Senão ele vai ficar muito grande. Então você vai pegar o primeiro elemento, 10, mais o primeiro elemento do y, 17, mais o outro do z, que é 10. Vai ficar 10 mais 10. Vai ter que escrever, porque senão vocês vão se atrapalhar. 10 mais 17 mais 10. Depois a gente tem 20. Estou agora na segunda posição. Mais 28 menos 20. E por último, 15 mais 36 e mais 15. Na segunda linha, nós temos lá na matriz X 12. Segunda linha que eu estou falando agora, tá? Se não acompanhar fica difícil. Primeiro elemento da segunda linha, 12. Do outro é o 15, do outro é menos 12. Então 12 mais 15 menos 12. Na frente depois tem o 18. Mais 18, aliás. E mais 18. As três têm o número 18 aí. E para finalizar a segunda linha, é o 14 da matriz X, mais 14 da matriz Y, e na matriz Z é menos 14. Na última linha, temos 9. Na outra matriz é 18. E na outra matriz é 9. Depois temos 5. Na outra matriz também é 5. E na outra também é 5. Depois, no último elemento, 6, 9 e 6. Agora é só colocar o resultado. Deixar aqui embaixo. Bom, 10 mais 17, 27, mais 10, 37. Segunda linha. Repare que tem 20 e tem menos 20 aqui. Dá para cortar, né? 20 corta menos 20, sobra 28. Bom, 15 mais 15 dá 30, mais 36 dá 66. Segunda linha. O 12 corta com o 12, sobra 15. Aqui está tudo somando, né? Então 18 mais 18 dá 36, mais 18 dá 54, né? Esse 14 positivo ele corta com 14 negativo, sobra 14. E na última linha, 9 mais 9, 18, mais 18 dá 36. 5 mais 5 mais 5 dá 15. 6 mais 6 dá 12, com 9 dá 21. Então é isso. Nessa semana ainda eu pretendo publicar um vídeo sobre determinantes, tá? Que é atividade também da plataforma Aprendizagem Conectada.
e está na sequência de matriz. Então, para fazer determinantes, tem que entender matriz. Por isso que eu fiz aqui hoje matriz primeiro e depois a gente faz sobre determinantes. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.